Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nossos queridos paroquianos da paróquia São José Operário, hoje nós estamos no dia 20 de fevereiro, um sábado, sábado depois das cinzas, e nós iniciamos já esse tempo da quaresma aí, pedindo a Deus sempre que ilumine e abençoe a todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje nesse final de semana já tivemos a semana do carnaval que não foi carnaval, do feriado que não é feriado, depois tivemos quarta-feira de cinza, onde nós iniciamos esse tempo quaresmal, os 40 dias antes da Páscoa, mas se você contar vai dar em torno de 46 dias, é porque os domingos não são contados, porque domingo não pode ser dia de penitência, domingo não pode ser dia de fazer jejum, porque é o dia do Senhor, então é dia sempre celebrativo. E ao mesmo tempo nós nos deparamos com esse evangelho de hoje, que vem trazer para nós a vocação de Levi. Levi, segundo os biblistas, é Mateus. O que nós temos? Nós temos um Jesus que vai caminhando, um Jesus que está na beira do caminho, na beira do lago, e se depara com um homem, com um nome, com uma identidade e com uma função. Viu Levi, que possivelmente é Mateus, ele era cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram pessoas de má fama, considerados como pecadores. Primeiro porque eles serviam ao Império Romano, viu? Então quer dizer, um cobrador de impostos, ele cobrava seus impostos para dar ao Império Romano que oprimia o povo de Israel. Então você, como cobrador de impostos, você estava trabalhando para aqueles que estavam oprimindo o seu povo, e além disso eles eram desonestos, porque eles aumentavam o valor dos impostos, que eles que determinavam, Roma determinava o valor do imposto que queria receber, mas os cobradores de impostos que determinavam o valor do imposto que você deveria pagar. E nisso eles aumentavam consideravelmente, se tornavam muito ricos, viu? Homens de posses muito ricos, porque eles exploravam as pessoas. Então nós temos este homem com essa identidade, este homem com essa profissão e com esse modo de agir, porque assim eles se comportavam. E por isso eles estavam na mesma categoria dos pecadores. O que nós temos? Um diálogo muito rápido, viu? Porque Jesus vê Levi e diz: segue-me. A atitude de Levi que é interessante, ele levantou-se, viu? Ele deixou tudo e seguiu Jesus, viu? Ele estava sentado, ele levantou-se, deixou tudo e seguiu Jesus. O deixar tudo que é interessante, deixar tudo. Nós estamos falando de um homem que trabalha para o Império Romano, nós estamos falando de um homem que ganha dinheiro, de um homem que está com a vida garantida. Se você olhar Zaqueu tem a fama de ser um homem muito rico. Ele tem a fama e era um homem muito rico, viu? Possivelmente distribuiu boa parte da sua herança, mas mesmo assim não ficou pobre, continuou rico, porque ele não seguiu Jesus. Mas ele encontrou a salvação de Jesus quando Jesus está presente dentro da sua casa. Então nós temos talvez esse homem. O que a gente pode imaginar a respeito de Levi? A gente pode imaginar a respeito de Levi, talvez ele encontrou uma resposta para uma pergunta que a Bíblia nos dá, que ela é extremamente fundamental. O que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perde a própria vida? Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro se a gente se perde ou se a gente se destrói?
O que adianta ter tudo e ao mesmo tempo não ser nada? Então essa é a grande questão da nossa presença nesse mundo, a nossa grande pergunta que a gente traz. E Levi possivelmente é um homem que está com essa pergunta: o que adianta eu ter tanto, viu, se eu não sou nada? O que adianta eu ter essa profissão, essa fama de ser um pecador, uma pessoa mal vista, ter dinheiro, viu, e ao mesmo tempo não sou nada? Por isso a não dificuldade dele de largar tudo, deixou tudo. Às vezes a vida nos cobra isso, às vezes a vida nos cobra a gente deixar tudo de lado e dar um passo a mais. Por exemplo, quem casa tem essa experiência, a pessoa deixa tudo e vai construir uma família com outra pessoa, na qual, movido pelo sentimento de amor, pelo bem-querer, por sentimentos fortes, essa pessoa foi capaz de largar tudo, larga inclusive a casa dos pais, o conforto e a segurança da casa dos pais. Então nós temos esse homem, viu, que larga tudo e vai atrás de Jesus. Esse é o primeiro momento do Evangelho. O segundo momento, Jesus já está na casa dele, mas ali há um grande banquete, e um banquete juntamente com outros cobradores de impostos e também com pecadores. Viu? Então nós temos o primeiro momento, o encontro com Jesus e Levi. Jesus vem e segue-me, Levi não tem dificuldade de largar tudo e seguir Jesus e se colocar de pé. No segundo momento agora, é Jesus que está na casa dele, há um movimento, uma inversão do movimento. Agora Jesus está na casa de Levi e ali há um grande banquete, uma grande festa. Pode ser que fosse a despedida de Levi diante da sua função de cobrar impostos. Por isso ali estão os outros cobradores de impostos, estão os outros pecadores, seus amigos. Pode ser um jantar de despedida, uma festa de despedida, e Jesus está ali junto deles. Num terceiro momento, aparecem novamente as figuras dos fariseus, que estão sempre presentes na vida de Jesus, a não ser quando Jesus está em terra pagã. Em território pagão eles não estão, mas em território judeu os fariseus estão ali de olho, já tinham ameaçado Jesus, estão olhando. E a grande questão é, por que ele está envolvido com gente que não presta? Por que ele está dando atenção com gente que não presta? Por que ele está sentado à mesa com gente que é cobrador de impostos e pecadores? Porque você não podia se aproximar de gente assim. Você não podia dar atenção a quem era pecador e a quem era cobrador de impostos. Você não poderia se aproximar de gente doente, de gente pecador. E Jesus vai se aproximando deles não com a intenção de condená-los, mas vai se aproximando deles com a intenção de trazê-los para o reinado de Deus, de salvá-los. E diante da murmuração, diante da questão, por que Jesus está gastando tempo com esse tipo de gente, Jesus dá uma resposta no mundo da medicina. O médico precisa estar são, mas ele tem que dar atenção para quem está doente. Para quem está doente. E ele usa a postura de quem cura. Ele vai para a realidade da doença e vai para a realidade da cura. Ele coloca o pecador e o cobrador como pessoas doentes, e realmente o pecado nos leva a estar doente, a maldade nos leva à degradação humana, o pecado estraga, despersonaliza a nossa vida, e por isso Jesus dá uma resposta usando esse contexto da cura, esse contexto da enfermidade, esse contexto da doença do ser humano que precisa recuperar a saúde. E por isso ele coloca esse padrão. Escuta, o médico não veio aqui para os sãos, o médico veio aqui para aqueles que estão doentes, e é chamá-los para a conversão. Qual que é a ironia das coisas? A ironia das coisas é porque os fariseus são considerados como os puros, são considerados como aqueles que estão sãos. Em outras palavras, eles são considerados os perfeitos. Só que esses que são considerados como os perfeitos, aqueles que têm a obrigação de falar as coisas de Deus, que são representantes da religiosidade, são representantes do templo, do sinédrio, eles desprezam os doentes. Eles que deveriam ajudar a curar, eles desprezam os doentes. E ao mesmo tempo eles não reconhecem a presença de Jesus e não reconhecem a necessidade de salvar quem está doente, de chamar as pessoas à conversão. A gente tem que chamar sempre o próximo e a nós mesmos à conversão, porque a gente se distrai, a gente se perde com muita facilidade. A nossa fragilidade ela é muito grande, a nossa fé ela é muito
fraca, muito sensível. E a gente tem que fazer um esforço enorme para a gente encontrar forças na oração, no diálogo com o próximo, no silêncio interior, para que a gente consiga encontrar os sinais da presença de Deus na vida de cada um de nós. Ainda mais nessa realidade desse mundo difícil, em que o eu, ele é o absoluto. Agora nós não vivemos mais numa realidade em que Deus é o centro da história. A gente usa de Deus, o mundo usa de Deus, as pessoas se aproveitam do nome de Deus. Mas Deus não é o centro, porque se fosse o centro, por exemplo, não haveria divisão dentro das comunidades, não haveria divisão dentro das nossas famílias, não haveria divisão dentro da igreja. Nós não estaríamos aí brigando com campanha da fraternidade, taxando os outros, condenando os outros, julgando os outros, rotulando os outros. A gente não estava dividindo essas mensagens, essas comunicações em que começa com a frase de destruição. Padre acabou, enterrou com a campanha da fraternidade. E as pessoas divulgam isso, promovem isso, dão atenção a isso, como se alguém no altar fosse capaz de destruir 60 anos da história de um país, de uma igreja no Brasil. Então a gente vai promovendo essas realidades. E aí a gente vai dando ouvidos a todo mundo sem perguntar quem está falando, que tipo de pessoa que está falando, que ideologia que essa pessoa segue, se é verdade o que está dizendo, onde é que está o Evangelho diante disso. A gente tem que fazer uma seguinte separação. Uma coisa é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos apresenta uma realidade, que nos apresenta um modo de agir, de se comportar. Outra coisa é a doutrina da igreja, que nem sempre está em comunhão com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o catecismo e o direito canônico, eles são da lei, da norma, da regra, ela é a constituição daquilo que devemos fazer e não fazer. Viu? Agora, Jesus não é da lógica do que deve e do que não deve. Jesus é da lógica daquilo que é preciso fazer, da necessidade de fazer. Por isso que Jesus não tem problema de chamar Levi para ser um dos seus discípulos, para depois se tornar um dos seus apóstolos. Ele não tem problema de chamar um pescador, Pedro. Viu? Ele não tem problema de chamar um zelota, que era ligado ao grupo revolucionário armado. Ele não tem problema de chamar gente desqualificada, ele não tem problema de chamar gente complicada, ele não tem problema de chamar gente atrapalhada para ser os seus representantes. É muito esquisito isso, né? Jesus chamar um pecador para segui-lo, para estar junto com ele. São as lógicas de Jesus que nem sempre estão em comunhão com as nossas lógicas, com os nossos pensamentos. Então a minha prece de hoje é que a gente seja chamado por Jesus, que nós tenhamos coragem de largar muita coisa para seguir Jesus Cristo. Não estamos falando de coisas materiais, mas largar de mentalidades, largar de posturas que às vezes não são aprovadas por Deus, largar dessa vontade de destruir aquilo que pensa diferente de mim, largar daquilo que é o preconceito, o racismo, o julgamento, largar de ficar apedrejando pessoas, de ficar postando opiniões pessoais em redes sociais, que é irritante isso. Eu tenho um ódio quando alguém comenta e fala uma besteira de algo que eu falei sem explicar porquê, só porque ela não concorda em não sei o que, patati pataculá, como se isso fosse o centro do mundo, ou a pessoa fosse o centro do mundo. A gente tem que aprender a olhar mais para Jesus e pedir a Jesus, olha, nos dê uma luz para que a gente não se perca nesse mundo, que a gente não fique sempre como pecadores, mas também não sejamos fariseus que ficam observando o bem que Jesus está fazendo em salvar alguém, em ajudar alguém a sair daquele mundo criminoso, daquele mundo desonesto, daquele mundo errado. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus possa nos chamar pelo nosso nome e que a gente tenha coragem de largar muita coisa para estar com Ele. E ao estar com Ele, que a gente possa se sentir curado, convertido, para que, aliviado um pouco as nossas dores, nossas angústias e tristeza, a gente dê um passo a mais para que Deus encontre em nós o espaço necessário para Ele dizer a cada um de nós que Ele nos ama e nos quer bem. Um abraço e até mais.